Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém? Podeis assentar a todos. Meu muito obrigado. Estamos nesta série de mensagens aí, como resolveu definir a mídia, sobre os poços e suas lições. E no penúltimo domingo nós falamos sobre esse cenário da mulher samaritana, que o poço é um lugar de confronto. E todas as pessoas que não gostam de ser confrontadas, elas sempre vão agir ou reagir para mudar o foco do cenário, para mudar o assunto. Elas sempre vão direcionar o assunto, a solução, a situação para longe daquilo. E nós falamos que a primeira vez que ela fugiu do assunto, ela atraiu Jesus para um conflito civil que começou aproximadamente 700 anos atrás, 7 gerações lá atrás. Foi esse o problema que ela trouxe para justificar ou para tirar Jesus do espiritual e trazê-lo para o material, para o humano. E agora nós vamos observar que o segundo foco, o segundo alvo dessa mulher agora é o próprio Jesus. Ela vai fazer uma análise humana, natural, mas com feridas emocionais e espirituais. Não é uma análise carnal, porque para você ser carnal, você precisa antes disso ser espiritual. E ela nunca foi espiritual, então não tem como defini-la como uma análise, como alguém que faz uma análise carnal. Mas o que ela vai fazer de Jesus é uma análise humana, mas de alguém que tem feridas emocionais e, obviamente, espirituais. Porque se minhas emoções não estão boas, isso segue para a minha vida espiritual. Isso segue. Elas são, na realidade, dependentes. E ela vai usar de certo sarcasmo em seu tom de voz, na colocação, no que ela faz como uma análise de Jesus. Porque ele diz a ela o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse aquele que fala com você, era você que estaria pedindo a ele, e ele daria a você água viva. Então Jesus atrai aquela mulher para o espiritual. E como cristãos, como alguém que já entregou a sua vida a Cristo, alguém que já aceitou Jesus, como alguém que frequenta a igreja, como alguém que, com base na mulher samaritana, que se julga um cristão, um seguidor de Jesus, porque nós somos bons quando o assunto é definir que a gente faz alguma coisa. Ela vai atrair Jesus novamente para o humano, para o terreno. E no versículo de número 11, ela vai fazer de Jesus o alvo da sua análise. E ela vai dizer para ele o seguinte: Senhor, tu não tens com que tirar água. Ela traz Jesus agora para o mundo humano. Ela fez uma análise do cenário, e daqui a pouco falaremos sobre isso. Mas essa análise começou primeiro com a pessoa, com o homem, com o ser humano, Jesus. E ela chegou a uma definição: aparentemente uma pessoa sem recursos. Jesus está tentando atrair esta mulher para o espiritual.
Mas ela, para fugir da situação, ela começa agora a ser sarcástica em seu comentário e atingir Jesus. E ela olha para ele e vê nele uma pessoa sem recursos. Esta é a teologia pregada e ensinada pelos amigos de Jó, que ficou incubada entre os hebreus, mas ela foi criando força com o desenrolar do tempo, ela foi criando força com o desenrolar da história, e agora ela consegue apresentar isso com muita liberdade. Porque se Deus é na minha vida, e a definição teológica dos amigos de Jó de presença de Deus é que as coisas, se Deus está na sua vida, eu ia até procurar o vídeo de um rapaz para me ver o nome dele, mas me esqueci. Mas tem um vídeo de um rapaz pregando e ele declara assim: a primeira coisa que define que Deus não que Deus não está, que Deus não é na sua vida, é que você não tem dinheiro. Quantos estão sem Deus hoje? Isso é muito atual, porque o evangelho pregado pelos amigos de Jó, a teologia da prosperidade, ela define que se Deus está na sua vida, a primeira coisa, a primeira base, a primeira definição para isso é recursos humanos. O que é ter Deus na vida? É você estar bem financeiramente. É seu carro ser bom, sua casa ser boa. É você entrar dentro de casa e não ter o trabalho de acender a luz, mas falar: a luz acende, TV liga. Alexa lá de casa vai casar. Então a gente... Jussara riu ali, até escorreu uma lágrima. Captou, né, Jaque? Então, essa é a definição. E a vida humana nos atrai tanto dentro desse aspecto que isso não deixa de ser uma verdade para nós. Porque se Deus realmente é Deus, se Deus realmente me ouve, e se Deus realmente é um pai que cuida dos seus filhos, eu tenho que estar bem. Principalmente financeiramente. Eu já compartilhei isso aqui com vocês, que um pastor me disse que os meus obreiros iriam me respeitar a partir do momento que meu carro fosse melhor do que o deles. Então a gente vai criando essa definição. Um pastor me ligou para puxar minha orelha, porque o irmão dele me encontrou no Esperança, no mesmo corredor que eu tinha encontrado um outro irmão da Tcid Keno. E ele foi falar com o irmão dele. Falou: viu, pastor Ronaldo? Aonde, rapaz? Encontrei ele no mercado. Papá, estava até com o irmão. Ele me ligou, ele falou: nossa, você faz compra no mesmo mercado que seus membros? Porque se eu sou pastor, eu preciso morar diferente. Eu preciso andar diferente. Porque esta é a atual sociedade. Tudo é definido porque ele olha. Você chega em um lugar hoje, as pessoas não querem saber se você tem vida com Deus ou se você tem palavra de Deus. Eles vão olhar para o seu relógio, para o seu sapato, porque tem gente que... Irmãos, o que mais tem dentro da igreja hoje é Judas. E eu não estou falando pelo papel do diabo, eu estou falando pelo conhecimento e preço das coisas. Tem gente que parece que ele já tem um computador de bordo na mente dele. Ele olha, ele está daqui, ele olha ali para o Léo, para o Leonardo, o olho dele já consegue enxergar a marca daquela camiseta, ele já vai fazer uma pesquisa, ele já sabe quanto aquela camiseta custa, se é de marca ou se não é de marca. E esse é o nosso preço hoje. Você tem que ter etiqueta. Você tem que fazer, tem que realizar. Esta é a definição. Esta é a samaritana. Mas ela faz uma análise do cenário e Jesus não tinha cântaro, corda, odre, vasilha, bolsa, alforje. Jesus não tinha nada.
Absolutamente nada. Percebe-se a naturalidade, se os olhos não veem, não existe. Percebe quanto a samaritana é uma mulher natural? A definição de ter dela é aquilo que os olhos enxergam. Se os olhos não veem, não tem. Se os olhos não veem, não dá para crer. Se os olhos não veem, não será possível. Se os olhos não veem, não é real, isso nunca vai acontecer. E aí o que eu falo sobre Bartimeu? Como definir isso? Ela define Jesus como alguém sem recursos. Mas desde que ele aparece na história, desde o seu nascimento até a sua morte, ele nunca teve recursos. Até porque ele nunca precisou deles. Até porque ele é o recurso. Ele nunca precisou tê-los, porque ele era o recurso. Embora esta não era a finalidade do seu ministério, da sua vinda. Jesus não veio para algumas coisas que nós podemos defini-las. Então isso não fazia parte. Tem até um pastor aí da mídia que ele afirma que Jesus tinha casa na praia. Dentro da teologia dele, respeito, porque meus pais me ensinaram educação. Só que a Bíblia também vai me ensinar que eu me assemelho àquilo que eu passo a adorar. A nossa intenção esse ano de trabalhar o tema de adoração é fazer de você alguém semelhante ao ser que você adora. Aleluia. Só que como esse camarada é meio pilantra, para não dizer completo, o Deus dele precisa se assemelhar a ele. Então o Deus dele precisa ter isso. Você percebe que o Deus dele, ele diz em sua pregação que o senhor Abílio Santana, que Jesus, o povo vinha, fazia pedido de mesas, ele fechava a porta, estralava o dedo, é mesa, é cadeira. Passando a perna em tudo que era profissional da época. Porque esse é o caráter dele. Esse é o caráter dele. Então eu me assemelho àquilo que eu adoro. Eu me assemelho a isso. Então Jesus nunca precisou de recursos. Nunca. Ele nunca precisou de recursos. Porque ele mesmo era. Paulo declara dentro do conceito que envolve a ressurreição, mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, Paulo afirma que se esperarmos em Deus somente nesta vida, só nesta vida, envolvendo todos os seus recursos, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Por que, pastor, somos os mais miseráveis? Porque nós conhecemos o outro lado. Nós compreendemos que a vida não está baseada somente no comer, no beber, no vestir. A vida é muito mais do que isso. E Deus cuida de nós. É que nós não alcançamos ainda a fé ao nível da capacidade de descansarmos em Deus. Mas Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo de número 7, que emprego, provisão, a comida, sapato, ansiedades, alguns desejos não devem nem fazer parte das nossas orações. Esta é a mensagem da Bíblia para nós. Eu não tenho que me preocupar com estas coisas. Porque se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios, Ele não vai cuidar de você? Mas como tem um dito popular, ainda talvez não estejamos prontos para essa conversa. Então voltamos para a samaritana. Então eu preciso entender isso. Ela é alguém natural, ela depende daquilo que vê. Por isso que alguns versos mais à frente, Jesus vai afirmar que eles adoram algo que eles não conhecem. Por causa de Hebreus capítulo 11, versículo 6.
que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima deve crer que ele existe e que ele se torna galardoador daquele que busca ele. Então por isso que Jesus é enfático em dizer: você adora aquilo que você não conhece. Eu preciso compreender isso. Por isso que ela vê em Jesus alguém sem recursos. Conversávamos com alguns companheiros de ministérios, e eles falando: olha, eu preciso levar alguém para a minha igreja. Você já ouviu falar de fulano? Já. Então, olha, rapaz, ele fala de prosperidade e é bênção. O homem chega na sua igreja com uma picape e não sei o que só falta falar. Então, ou seja, para falar de prosperidade é uma coisa que eu tenho que ter. É uma mensagem contrária à Bíblia. Porque a Bíblia diz que ainda que eu esteja enfermo, eu posso orar para Deus te curar. Só que para mim não faz sentido, não tem lógica. Como é que eu vou pedir para uma pessoa que está doente orar por mim? Eu quero que ore por mim alguém que está vendendo saúde. Hoje eu não quero mais seguir alguém porque Deus é na vida daquela pessoa, não, mas porque ela tem recursos que para mim são interessantes, é o meu alvo. Dirige o carro que eu quero dirigir, mora na casa que eu gostaria de morar, viaja para países que eu gostaria de conhecer. Por isso que ela bate o olho em Jesus, dá uma olhadinha para o cenário, ele não tem nada, ela falou: Senhor, você não tem recursos, você não tem com que tirar água. É assim que a gente observa. A gente espera que aquilo que o céu tem para nós venha de um ambiente superior àquele que nós vivemos. E às vezes o céu vai preparar um ambiente inferior até o que você está, para que no meio dele ele possa falar com você. Porque eu não sei se você já parou para analisar o que Moisés abriu mão para poder fazer a vontade de Deus. O camarada abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Aí eu pergunto para você, dá uma lidinha no Pentateuco e veja o que Moisés deixou como herança para os seus filhos, financeiramente falando. Já deu uma lidinha? Porque ele saiu do Egito com a sandália, uma túnica, uma capa e um cajado. No capítulo 3, a Bíblia fala que ele cuidava das ovelhas, que era Aí Deus fala: volta para o Egito e tira o povo de lá. O povo sai de lá com riqueza. Ele já tinha saído de lá. E morre. E o que Moisés deixou para os seus filhos, financeiramente falando? Nada. 2 jejuns de 40 dias. E viu Deus face a face. Estou para conhecer um legado maior do que esse. Mas Moisés hoje não seria convidado para pregar em um café de pastores, porque alguém teria que pagar o Uber dele até lá, porque ele não tinha carro para ir. E nem vou falar do miserável de quem saiu mais de 70% das doutrinas da igreja de suas mãos. Aquele estava pior que tudo. Pior que Moisés, porque também não tinha sogro, Saulo. Então a gente tem umas definições hoje diferente disso, mas caminhamos. Ela olha para Jesus e disse para ele assim agora, volta para o texto para mim, João. O poço é fundo. E o poço é fundo. A expressão poço é fundo é usada para indicar que uma situação é complexa. A situação é complexa.
Não é tão simples. Que a situação é difícil e que tem muitas variáveis envolvidas nela. Muitas. O poço é fundo. Significa que a solução, a compreensão da situação não é fácil. Não vai ser simples. Que será necessário um esforço grande, um tempo considerável, que dentro da psicologia, muitas sessões. Você vai ter que sentar hoje para ouvir a pessoa e volta semana que vem, porque não é simples. É isso que ela quer compartilhar até você chegar ao entendimento e uma resolução. O poço é fundo, realmente. Quem está falando isso é uma pessoa com problemas emocionais, problemas sociais, problema civil, problema espiritual. Não é fácil. Realmente o poço é fundo. Você está sentado aí adorando, e talvez você já disse isso para o Senhor. O poço é fundo. Realmente é complexo. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Ele está conversando com uma mulher que já vem de 5 relacionamentos que não deram certo. Está vivendo um sexto que também não pertence a ela. Tem uma visão totalmente distorcida. Quando a gente terminar essa série do poço, a gente vai entrar no tema propriamente dito de adoração, e vamos voltar para esse capítulo. Ela tem uma visão estranha de adoração. Ou seja, o poço é fundo mesmo. Realmente não são coisas que se resolvem da noite para o dia. Eu lembro de uma igreja que assumi para dirigir, e eu tive 3 encontros com o pastor, o pastor que estava saindo dela. E nossas conversas não foram menos de 3 horas cada, para eu entender um problema da igreja. Quando ele chegou no 3º encontro, eu tinha montado um quebra-cabeça. Eu falei, eu queria que o senhor só me ouvisse agora. Aí falei para ele, o cenário começa assim. Tá. E fui lendo, mostrando. 40 e poucos minutos depois eu falei, é isso aí? Ele falou, isso. O senhor conseguiu entender o começo. Eu falei, então agora vamos. Eu sei que tem problemas que não são fáceis. Eu sei que tem algumas situações na nossa vida que o poço é fundo. Envolve muita coisa. Traz uma complexidade difícil. Não é algo que dá para você sentar e falar em um único momento. Esses dias eu até brincava com alguém, parabéns pela escolha da profissão, porque você ganha a cada 50 minutos. Porque esses dias a gente precisou sentar, era 8 horas, e conseguimos levantar para orar, já era 10 para as 2. Porque algumas coisas são complexas. Não é tão simples. Só que o que aquela mulher não sabia é que ela não estava diante de alguém comum. Que ela não estava na presença de um psicólogo, de um psicanalista. Que ela não estava na presença de um pastor somente. Ela estava na presença do Messias. Como assim, pastor? Ela estava na presença de alguém completamente capacitado pelo Espírito Santo. Alguém que quando saiu da água, o Espírito pousou sobre ele, habilitando ele para o ministério. Então quando ele se aproxima daquele tanque, ele já tinha na palma da mão os problemas daquela mulher. Uma vida de história, ele já tinha conhecimento dela, e ele já tinha a solução para tudo aquilo que era profundo para ela. Olha, o poço é profundo, eu sei.
Mas esse é o nosso problema. Você está tratando Deus como se estivesse conversando comigo ou com o seu psicólogo. A cada uma vez por semana, 50 minutos. E aí você começa uma história. E o problema é que você já está, vamos basear aí, você já está com 40 anos. E meu amigo, só ter 50 minutos uma vez por semana para definir 40 anos de história. Haja semanas. Qual é o nosso problema? É que eu estou tratando Deus como eu trato um cônjuge, como eu trato um amigo. É alguém que eu estou apenas falando os meus problemas, só para ele entender que o poço é fundo. Como se ele olhasse e dissesse assim: olha, a minha situação é paranormal. A minha situação não é humana. Só que ela esquece que ela está diante de Deus. De Deus. Esse não é o primeiro poço fundo que ele pega para resolver, não. Ela não sabia que ela estava diante de alguém que a especialidade dele é poço fundo. Esse não é o primeiro poço fundo, não. Olha, o poço é fundo. Não é o primeiro. Não, absolutamente não. Ele começou lá atrás. Ele começou no princípio da história do povo que ela exalta fazer parte. Quando ele escolheu o fundador deste povo, o patriarca primordial, com 75 anos, a mulher com 65, estéril. Ele olha para ela: eu sei que o poço é fundo, eu sei que é complexo a coisa, mas eu vou fazer você pai de uma poderosa nação. Ela não sabia disso. É a ausência de informação, é a ausência de conhecimento que faz com que eu trate Deus como um ser humano comum. É a ausência de conhecimentos, de experiência, de tempo junto, de confiabilidade, de credibilidade, de fé, de desenvolvimento, de tempo útil com Ele, em transformá-lo em um ser comum. Que eu vou apenas olhar para ele e dizer: olha, o poço é fundo. E outra, ela caminha. E onde, pois, você tem água viva? Talvez ela até deu uma afastadinha e olhou ali em cima, baixo, deu uma olhada. Tem onde água viva? No Antigo Testamento, o povo sempre definiu esta metáfora de água viva para descrever a limpeza espiritual que Deus fazia. Também traz esta metáfora, também traz em si o poder da salvação pela atuação do poder transformador do Espírito Santo. Para todo judeu, a água viva é aquela que vem de uma fonte corrente, que fluía em oposição a uma cisterna que é a água acumulada. E ela olha para ele e fala: aonde você tem água viva? A resposta seria lógica. Ele tem água viva no mesmo lugar que ela deixou. Você pode repetir comigo isso? Diga: a água viva está no mesmo lugar. Agora eu gostaria que você olhasse para 2 ou 3 e dissesse isso para ele: aonde você deixou. Põe para mim aí, João, por favor, Jeremias capítulo 2. E vamos por verso 11, 12 e 13. Vamos entender isso. Jeremias capítulo 2, versículo de número 11. Deus faz uma pergunta: houve, por acaso, alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que eles não fossem deuses? Que pergunta inteligente. Deus direciona uma palavra ao seu povo e pergunta para eles: bom, vocês conhecem os egípcios, os assírios, os sumérios, vocês conhecem
os midianitas, os moabitas, vocês conhecem os habitantes da terra de Canaã, os seus eus, mais de 7 nações. E eu queria perguntar isso a vocês: vocês conhecem algum deles que trocassem os seus deuses, embora eles não fossem deuses, mas que ele acordasse como servo de Astarote, mas tomasse por decisão agora servir a Moloque? Você conhece? Eles ficaram em silêncio. Aí olha o que Deus fala: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então aquela mulher está perguntando: aonde você tem água viva? A água viva está no mesmo lugar que ela deixou. Deus está dizendo: o meu povo trocou a glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Ou seja, eu estou deixando a glória de lado e indo atrás de recursos que não vão ser suficientes. Põe o 12, João, por favor. Espantai-vos disso, ó céu, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, ficai perplexos por essa atitude. Versículo de número 13: porque o meu povo fez duas maldades. Eles a mim me deixaram. Quem que eles deixaram? Vamos de novo, vamos melhorar. Também não jantei ainda não. Quem que eles deixaram? Ela está perguntando: aonde você tem água viva? No mesmo lugar que você deixou. A água continua no mesmo lugar que você deixou. A água continua no mesmo lugar. Quem mudou foi você, quem abandonou foi você, quem foi embora foi você, quem desistiu foi você. Chile Carvalhais tem um louvor que diz: eu me lembro que você sempre cantava na congregação, e o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. De repente foi vencido, e o grande amor de Deus. Hoje você chora triste, amargurado, seu primeiro amor. É isso. Foi ela que mudou, foi ela que foi embora. Deus está dizendo: o meu povo fez duas maldades. Primeira maldade: eles deixaram a mim um manancial de água viva. 2, eles tomaram uma outra atitude errada. Eles cavaram para si cisternas rotas que não contêm, que não retêm água viva. Então a questão não é somente abrir mão daquilo que Deus tem para mim, é buscar recursos que jamais vão substituir Deus na sua vida. Aleluia. É essa maldade que o povo fez. Nós estamos abrindo mão, nós estamos abandonando o manancial de água viva, estamos deixando de beber da fonte, estamos deixando de desfrutar daquilo que o céu tem para nós, estamos deixando de beber daquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. O que aconteceu na cidade de Jerusalém, se você ler o livro do profeta Ezequiel, o que aconteceu no templo de Salomão é resultado da alma dos hebreus, da alma do povo de Israel. Algumas coisas que acontecem em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas denominações, não é novidade, é resultado de como está a nossa alma. Não é novidade.
Como está a nossa alma? Isso é tão sério que ele pega uma série de cartas e ele vai dizendo assim: ó, deixastes o teu primeiro amor. Não foi o diabo que tirou o primeiro amor, não foi as lutas que tiraram o primeiro amor. Ele escreve à igreja de Éfeso e diz a ela: você abandonou o teu primeiro amor, e o convite é: arrependa-te e volta. Ele diz à igreja de Pérgamo: olha, você está seguindo Balaão, você está seguindo os nicolaítas, arrepende-te e volta. Não dá para seguir Jesus e seguir Balaão, não dá para seguir Jesus e seguir a doutrina dos nicolaítas. Ele vai dizer assim: ó, toleras. Ele vai dizer para a igreja de Tiátira: olha, o problema de vocês é a tolerância. A gente, em alguns aspectos, queremos ser mais tolerantes do que Deus. Ele olha para Sardes e diz para ela: só sobrou nome para vocês, sobrou mais nada, somente o nome, porque vocês me abandonaram. Então ela olha para Jesus e fala: aonde você tem água viva? Aonde? A água continua no mesmo lugar. Eu acho tão fantástico esse cenário da torneira. Né? Você constrói uma casa, aí depois você vai definindo onde você vai pôr torneira, né? Aí você vem quebrando parede e os canos vai passando. Mas você define aonde você vai colocar uma torneira, aonde você vai querer ter acesso àquela água. E você só vai ter acesso se você for até ela. Só se você for até ela. Versículo de número 12. A palavra é dela ainda. Ela olha para Jesus e diz para eles assim: olha, é tu maior que o nosso pai Jacó? Primeiro ela mostra que ele é alguém sem recursos. Agora ela vai fazer comparação. Agora ela vai dizer a ele que ele é alguém inferior a Jacó. Eu acredito que quando ela faz essa pergunta: é tu maior que o nosso pai Jacó? Eu acredito que surgiu um sorriso nos lábios de Jesus e seus olhos brilharam. O Espírito traz à sua memória um dos encontros que ele teve com Jacó. Quando ele está fugindo ainda, no começo, o primeiro encontro que ele teve quando Jacó ainda estava sendo formado, e ele conversando com sua mãe. Eu acredito que enquanto ela estava ali: você é maior que nosso pai Jacó, que Jacó. Jesus está lembrando, ele olhando para a mãe de Jacó e dizendo: é 2 nações no seu ventre. Ele encontrando Jacó dormindo em um determinado lugar chamado Padarã, e se revelando para ele em um sonho. Eu estou vendo ela labutando, falando, e Jesus lembrando do momento em que teve com ele no Val de Jaboque, em que mudou o seu nome. Eu vejo ela falando algumas coisas e Jesus trazendo a história, a memória. A ausência de conhecimento, porque o Messias não seria inferior a homem nenhum. A definição veterotestamentária é que o Messias seria superior a todos os homens. Todos. Ela vai fazer comparação. Sua ignorância, sua naturalidade faz ela comparar. Jesus está cansado, sedento, e ainda assim ele afirma ter recursos que estavam além do que qualquer patriarca podia oferecer. Qualquer patriarca. E isso é fantástico. Ela olha: mas você é maior que o nosso pai Abraão? Cavou o poço, bebeu dele, deu de beber dele. É com essas palavras que ela encerra o argumento, que ela traz ele para a realidade, fazendo comparações, mostrando a inferioridade. Estamos perdendo tempo, contando as nossas lamúrias e fazendo comparações para Deus. Mas isso não começou só com ela, não.
Porque a insatisfação, quando ela habita dentro do nosso coração, isso não leva muito tempo para se revelar, não. Quando você lê o livro do profeta Malaquias, os homens disseram assim: inútil nos é servir a Deus. Que proveito tivemos de servir a Deus, de fazer as coisas para Deus? Consegue imaginar isso? Não tinha um século ainda que o povo tinha saído do cativeiro babilônico, que Deus os conservou, que Deus os honrou, que Deus abençoou o retorno deles. E agora eles estão dizendo: inútil nos é servir a Deus. Porque a gente entra por aquelas portas e o que a gente quer é prosperidade. Para nós só é útil servir a Deus se a gente pegar o microfone. Irmãos, olha quanta bênção. Eu queria dizer para os irmãos que eu cheguei aqui desempregado, devendo para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco, para o Banco do Brasil, me ajuda aí, para o Bradesco, para mais quem? Cadê? Tem mais Safra, o América, N-Bank, Nubank, devendo para a sogra, devendo para os vizinhos, devendo para a família. E o que aconteceu? Irmãos, olha, Deus desceu uma graça na minha vida. Eu ganhei na Mega Sena acumulada, paguei todo mundo. Hoje estou aqui andando de nave espacial. ...70 anos em um cativeiro e não foram consumidos. 70 anos em um cativeiro e Deus falou para eles: você vai casar seus filhos, você vai construir casas, você vai plantar pomares e você vai se alimentar disso. 70 anos em uma terra estranha, plantando, colhendo, comendo, se alimentando. Mas a insatisfação estava dentro dele. E quando a insatisfação está dentro de nós, não interessa o que o céu vai fazer por você. Nunca é o suficiente. Nunca desbasta. Nunca. Quando ela se cala, chega a vez de Jesus. Agora é a vez dele. Põe para mim, João, versículo 13. Jesus responde. Jesus agora precisa trazer ela de volta ao assunto. Deixa eu tirar você da terra e trazer você de novo para o espiritual. Qualquer que beber desta água aí, volta a ter sede. Isso aí que você está dizendo que é tão importante para você, isso aí que você está afirmando que é tão fundamental para a tua vida, que, meu Deus, sem isso eu não vivo. Todo mundo que bebe desta água aí vai voltar a ter sede. Porque recursos humanos são assim. Seria bom se o dinheiro nunca cessasse. Não é verdade? Mas se eu não me engano foi a Record que fez uma reportagem sobre uma história rápida sobre os ex-milionários da vida. Pessoas que ganharam em reality shows, que ganharam eventos, que ganharam milhões, morando na rua, devendo para Deus e o mundo, morando de favores, porque não é só ter. Essa água que a gente bebe, meus irmãos, ela sempre vai nos dar sede, sempre. Você ganha R$1.000 hoje, vive um estilo de vida. Deus abençoe tua vida. Você chega na empresa amanhã, o patrão te chama: estou te dando um aumento de 50%. A partir de amanhã você ganha 1.500. Você vai voltar para casa, já liga para a mulher, já vai trabalhar o dia chorando, voando. Rapaz, 50% de aumento de salário. Meu Deus, meu Deus. Aí você vai, não dou 3 meses. Porque você já pagou algumas coisas, mas agora você já quer outras. Aí daqui 4 meses, o patrão te chama de novo: estou te dando mais 100% agora. Não é 1.500, você vai passar a ganhar 3.000. Aí você vai estar igual esse pastor aí, já não quer mais fazer compra nem no Esperança. Queria contar para os irmãos que eu estava esses dias num Carrefour. Já não quer mais ir na Besnin comprar. Nem sei se ainda existe Besnin.
E na CIA, nem pensamento. Eu via tanta gente falando do Brás, irmão. Tem gente que usa a roupa do Brás, até me envolver com Quitéria e conhecer o Brás. Fomos para o Brás comprar camiseta para o Congresso dos Jovens no Brasil para Cristo, Congresso da Jubrac. A liderança definiu a roupa e pediu para a Quitéria ir atrás. Entramos numa rua que eu nem lembro o nome. Fui um povo todo engravatado, entrei lá. Quitéria, onde você vai? Vai ali ver se acha. O rapaz veio de lá, bom dia, bom dia. Posso ajudá-lo? Pode. A gente vai ter uma festividade, preciso de 35 camisas igual. O rapaz, tem cor? Tem, manga curta, cor rosa. Vem cá, posso lhe atender? Fui entrando, meu irmão, outra vez, o senhor quer um café? Falei, isso é laço. Aí ele falou, nossas camisas começam de R$70 e vai até 580. Eu falei, mas aqui não é o Brás. Eu entrei em alguma rua e que fui teletransportado pro Morumbi e não estou sabendo. Você entende? A gente sempre vai ter sede. Seu carro é novo hoje. Sai com ele para fora da concessionária, volta lá dentro e oferece ele pelo mesmo preço. Você sempre vai ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Eu não estou falando de apologia a situações. Eu estou falando de acalmar a tua alma. Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta, que jorra, que joga para a vida eterna. Aleluia. Alguns padrões, algumas escolhas que eu faço para a minha vida, elas sempre causarão sede. Sempre, absolutamente, é sempre. João capítulo 6, versículo 49. Jesus olhou para a multidão e disse para ela assim, seus pais não comeram o maná do céu. Quebrou, porque há quase 1000 anos eles acreditam. Não, nossos pais comeram pão do céu, pão do céu. Jesus falou, não, seus pais comeram maná. Seus pais comeram fruto da tamarqueira. Mas pão do céu, não. E o que determina isso é que eles morreram. Então seus pais não comeram, eles morreram no deserto. Porque quem só depende desta água aí, vai beber, um dia morre. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. E aquele que comer de mim, ele não vai cair no deserto. Ele não vai cair no deserto. Não. Ele nunca terá sede. Por quê, pastor? Porque aquilo que Jesus faz, ele faz somente uma vez. Deixa eu repetir isso que eu acho que você não entendeu. Aquilo que Deus faz, aquilo que o céu faz, ele faz somente uma vez. Por isso que ele disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Acabou. Não é uma coisa que ele vai ter que estar fazendo na segunda, na terça, a cada 6 meses, trimestral, bimestral. Não, olha, é de forma anual. Não. É uma vez só. Você vai beber desta água e ele afirma, nunca mais você terá sede. Por que não? Porque o que isso vai realizar dentro de você é uma fonte. O que Deus faz, ele faz somente uma vez, sua encarnação, uma vez só, para nunca mais. Ele encarnou e não vai precisar encarnar novamente.
Ele bebeu o cálice do sofrimento uma vez só, para nunca mais beber novamente. E nós bebemos todo mês, pastor, mas não bebemos o cálice do sofrimento. Nós bebemos o cálice da memória. Como a gente tem uma memória curta para algumas coisas, então a gente celebra todo mês para estar sempre lembrando, para a gente não esquecer que ele sofreu, que ele morreu. Ele morreu, pastor, sim, só uma vez. Ele passou pelo batismo, como ele mesmo declarou, representando a morte somente uma vez, para nunca mais. Para nunca mais. E ele ressuscitou também somente uma vez. Embora de uma forma linda, o escritor aos Hebreus diz: e outra vez, diz Deus, eu apresento meu filho ao mundo. Deus gera, Deus coloca, Deus apresenta o seu filho de uma forma duplicada, mas uma vez só. Porque o que Deus faz, Ele faz uma vez só. É isso que ele precisa, espaço na sua vida para ele fazer uma vez só. É assim que ele traz a mulher de volta para esse cenário. Ele vai dizer no capítulo 10, versículo de número 8, do mesmo evangelho de João. Ele vai dizer assim: olha, todos aqueles que vieram antes de mim, eles são ladrões, são assaltantes, e as minhas ovelhas não ouviram ele. Porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele vem declarando que o que ele faz uma vez só. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Que o que ele fez para nós, por nós, em uma única vez. Em uma única jogada, nunca mais. Não. Os tanques da alma são transformados em poços. Ele vai transformar a tua alma em uma fonte a jorrar para a vida eterna. A jogar para a vida eterna. Ele fala que ele vai fazer de você agora uma fonte. É assim que ele traz, é assim que ele convida aquela mulher novamente para entender e compreender o espiritual. Que o que ele fez, que o que ele realizou, que o que ele trabalhou, que o que ele veio apresentando para ela é uma vez só. E deu certo, pastor? Você já leu a história, eu quero acreditar. Ele não precisou fazer de novo. Tem um hino aí que a gente está cantando agora. Esses hinos é um desafio, né? Faz de novo. Não precisa fazer de novo não, meu irmão. Talvez a gente que precise se renovar, porque envelhecemos, paramos, mudamos, mas o que ele fez está feito. Ele não precisa vir fazer de novo, vem e faz de novo. Não, ele não precisa fazer um novo Pentecoste. O Pentecoste já foi feito. Ele não precisa, é nós que precisamos usufruir e assumirmos posicionamento. É isso que você precisa, é tomar posição. Porque enquanto eu olhar para Jesus e achar que ele é alguém sem recursos, e achar que ele não precisa de recursos, ele não precisa de absolutamente nada. Ele começou assim, foi assim que ele entrou na história. João estava ali e disse: é ele. Olha ele aí, ó, é ele. E dali ele saiu. Você vê que ele nem tem recursos, nem oferece recursos. Ele para Pedro, olha, encontra Pedro e seu irmão André e fala para ele: segue-me, eu vou fazer de você pescador de homem. Encontra José, seu irmão João, seu irmão Tiago, a mesma coisa, vem, segue-me, vou fazer de você. Ele passa de frente à alfândega, o ambiente de trabalho de Mateus, e está Mateus no cálculo, na administração. Ele olha para ele e fala: segue-me. Sem promessa, sem dizer assim, ó, fecha teu comércio, quanto é que você está lucrando, Mateus, por mês? Olha, Senhor, aqui eu estou fazendo papapá, como bom contabilista. Mateus já faz um cálculo. Olha, Senhor, aqui eu estou tendo uma entrada X, pago meu funcionário, o aluguelzinho, conta de água, conta de luz, não sei o quê, e está me sobrando 5 mil. Vem comigo que eu vou te dar 10 mil por mês. Só olhou para ele e falou: segue-me. 3 palavras. Mateus pega a chave
da sua contabilidade chama o seu funcionário e falou: você está sendo promovido. E ele: a quê? A chefe. A chave é sua. Você vai para onde? Jesus está me chamando. O que ele faz uma vez só. Ele não precisa de recursos. Ele está entrando numa cidade cantando, tem uma multidão saindo de uma outra cidade chorando. E ele simplesmente, as duas multidões se encontram, que conflitos de situações e de cenários. Mas ele olha para a mãe e diz assim: não chora, mas a mulher é viúva, está indo sepultar o seu único filho, como não chora? Não chora, que loucura, que camarada desumano, que homem sem noção, camarada sem lógica. Isso é amigo de quem? Quem trouxe esse cara aí? Já se arrependeu de ir com alguém em uma festa, em algum lugar assim, do cara ser desagradável? E você fala: meu Deus do céu, fulano. Alguém deve ter: quem é esse sem noção aí? Será que ele não está vendo que a mulher é viúva, que ela está indo sepultar seu único filho? Como que não chora? Cara assim, insensível, mano. Chora não. Aí ele passa pela multidão, toca no esquife e diz para o menino se levantar. Porque o que ele só faz uma vez. Ele não chegou diante do sepulcro e ficou: Lázaro! Lázaro! Ô Lázaro! Ou talvez para identificar: Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Não vinha todos os Lázaros. Não. Ele não precisa disso. Faz tudo o que ele disser. Os serventes olham para ele: o que o senhor disse? Enche as talhas de água. E ficou quieto. Deu as costas. Terminamos. Agora é só apresentar para o mestre sala. A água é. Um olhou para o outro. Se ele sabe que o que acabou foi o vinho, foi meu filho. Mandou obedecer. Isso não compete a nós. Ele não ficou explicando, dando satisfação. Porque o que ele faz somente. O problema é que às vezes para nós não é suficiente. Eu quero que ele faça, refaça, faça, refaça, faça, refaça, faça, refaça, faça e dê sinal do que ele está fazendo. Faça e ainda fale o que ele vai fazer. A geração, hoje nós somos assim, com todo respeito à irmã que canta o hino, não sei quem compôs, mas a nossa geração é uma geração folgada. Porque a nossa geração olha para Jesus e fala: remove a minha pedra. E me chama pelo nome. Senão eu também faço nada não. Aí Jesus tem que ir lá, rolar a pedra. E ainda chamar: vai caçar o que fazer, meu irmão? Vai viver morto. Por quê? Porque a gente é assim. Jesus disse: remova a pedra. O que isso significa, pastor? Que você tem que ter alguém interessado em ver você sair desta situação. Que você precisa ter alguém que tenha interesses em remover a pedra, para que ele possa dar uma palavra e o cenário ser mudado. Porque a especialidade dele é fazer uma única vez. E o resultado? O resultado é isso aí. Você vai virar fonte. Não é isso que aconteceu? Não é isso que a Bíblia diz? Que por causa de Lázaro agora muitos dos judeus vinham e criam nele. Mas também agora os inimigos acrescentou Lázaro na lista. Então agora a gente ressuscitou, a gente mata de novo. Não se preocupa não. Enquanto alguém se preocupa em te dar morte, em tirar sua vida, ele se preocupa em te dar vida. A água que ele tem para você vai fazer em você uma fonte. O que eu preciso, pastor? Eu preciso me desarmar. Eu preciso parar de fugir. Eu preciso, olhe com muita ênfase para quem está do teu lado, o seu lado direito, o seu lado esquerdo, e diga para ele assim: para de fugir.
Para de fugir. Para de fugir. Vamos cear. Vamos cear. Depois da ceia a gente oferta. Vamos cear. Conjunto, pode vir para cá. Vamos cear. O que ele faz é somente uma vez. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que o poder que ele tem de fazer na sua vida não precisa de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta, de uma... Não. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo a você que a disponibilidade dele, que a especialidade dele é fazer uma vez. É fazer uma vez. Você vai beber desta água e nunca mais. E nunca mais você vai ter sede. Essa é a questão. Essa é a questão. Próximo domingo a gente vai para a terceira parte desta mensagem. Vamos os argumentos. Ela vai ter que sair ela vai ter que sair de novo do espiritual e trazer Jesus. Porque a gente não se deixa, é um diálogo. Nós vamos por outro argumento que ela tem. Mas Jesus está dizendo para ela: o que eu faço somente uma vez. Somente uma vez. Uma vez. Uma vez. O céu quer fazer algo novo na nossa vida nessa noite. E vai ser somente uma vez. Aleluia. A gente pode precisar de renovo, mas a história não precisa de um outro Pentecostes. Eu posso mudar as minhas crenças, mas o mundo não precisa que o Messias venha. O mundo não precisa que ele sofra novamente, que ele padeça. Não. Eu não preciso disso. É que tem filhos e filhos, né? Tem filho que você fala com ele uma vez, ele obedece. Tem filho que você tem que falar com ele todo dia. Essa semana eu conversava com alguém sobre isso. Na minha época, minha mãe falava assim: limpa a cozinha. Isso significava, na nossa época, coisa rápida, trocar todas as panelas, as comidas que estavam nas panelas que estavam, pôr numa menor e lavar aquelas, e colocar a comida na geladeira, ferver o feijão, porque ele dormiu no fogão, para saber se ele não estragou. Aí você lava toda a louça, seca, guarda, limpa o fogão, tira todas as coisas, limpa tal, limpa a mesa, guarda todos, limpa o armário e limpa o chão. Isso é a ordem. Limpar. Hoje você manda, lava a louça. Aí você manda, agora seca. Agora guarda. Então tem filhos e filhos. Eu não sei se você é uma samaritana à beira do poço, que ainda tem recursos para mudar de assunto, ou se para você já está bom e só quer beber da água. Tem água para você. Você pode ficar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor.